Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao episódio número 23 do CompliceCast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um programa que nós já vínhamos idealizando há algum tempo e que agora se materializou, se tornou realidade, e uma realidade muito gratificante. Por quê, pessoal? Porque estamos trazendo aqui um seleto grupo de pessoas que tem uma relação muito estreita com o empreendedorismo, que é justamente o que a gente pretende mostrar aqui, dando exatamente como é a vida real, né? Tem gente que acha que tudo é uma maravilha ou que tudo são dificuldades e obstáculos, e não é assim. O que a gente pretende sempre mostrar aqui, pessoal, são insights de como superar os percalços, de como encarar uma vida de empreendedorismo com resiliência, com disciplina e com sucesso, né? Esse programa aqui é uma iniciativa que tem o apoio do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos. Também de Anderson Machado. Com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Ainda da Rede Moi, já são 9 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. BF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Temos também aqui o apoio da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Da Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. E também da Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Pessoal, queria agradecer de coração, sempre agradeço aos nossos apoiadores, e também queria dizer para vocês que nós estamos quase encerrando a primeira temporada, e vamos dar início à segunda temporada com muitas novidades. Então você que de repente tem interesse em trazer a sua marca, o seu serviço, o seu produto aqui para o CompliceCast, pode me chamar no Instagram lá, Rômulo Vargas _RH, que eu ainda tenho aqui mais 3 vaguinhas de patrocínio, tá, pessoal? É um valor simbólico, uma contrapartida maravilhosa, porque além do seu nome estar vinculado a esse projeto, que é um projeto muito bonito, também ele sai no rodapé no Diário de Santa Maria, em 44 inserções por mês aqui na Rádio CDN, além do Instagram do próprio Diário, com collabs do meu Instagram. Então é muito legal, você que pretende, eu tenho mais 3 vaguinhas, pode me chamar no direct lá do Instagram, Rômulo Vargas _RH. E hoje, pessoal, nós temos uma presença muito especial aqui, Samir Goulart. Samir, é um prazer poder receber um amigo. O Samir, pessoal, um empreendedor nato, que vai trazer um viés muito importante, porque muitas vezes a gente cuida da nossa vida negocial, dos compromissos, né, parte de contratação de colaboradores, documentos, mas esquecemos de uma parte muito importante, que é tão fundamental quanto, né? Samir, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a presença do amigo aqui. Rômulo, obrigado aí pelo convite, me sinto honrado de estar aqui esse dia, nessa manhã, para a gente poder transbordar aquilo que está dentro do nosso coração, né? A nossa energia compartilhada com mais pessoas se torna a sintonia perfeita para o nosso dia, né? Então, quando a gente pode utilizar daquilo que a gente tem de melhor dentro de nós, com uma outra pessoa e com os ouvintes que vão estar compartilhando isso aí, ouvindo, né? A gente vai gerar transformação. E gerando transformação, a gente muda a vida das pessoas. Com certeza. Seja na mente, seja no corpo. Exatamente. E seja na nossa parte emocional, com as nossas emoções, do nosso espírito. Então, muito obrigado pelo convite. Merece. Vamos trocar uma ideia, conhecimento legal aqui. Samir, vamos lá. Morando hoje em São Paulo, mas a gente sabe que tem uma história muito bonita que começou aqui mesmo por Santa Maria, né? Como é que esse caminho foi se desenrolando e como é que hoje tu consegue desenvolver esse projeto tão legal, cara, assim, ó, porque cada vez mais as pessoas estão também levando a parte da longevidade, da saúde física, da saúde mental, que ela anda lado a lado. Pessoal, eu sempre digo que para que você seja um empresário, um empreendedor realmente completo, você tem que estar completo em todos os segmentos da sua vida, né? Com a sua família, com a sua crença religiosa, com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alimentação. E o Samir tem um foco muito legal nessa parte, né, Samir? Como é que começou essa história? Bom, primeiramente eu sou natural de Canguçu, né? Sou um gaúcho, perfeito. Morando há quase 20 anos em São Paulo. E comecei a minha vida profissional aqui em Santa Maria. Então, em 2001, eu me transferi da minha cidade e vim para cá para começar a carreira militar na base aérea de Santa Maria. Olha aí. Então, tive aí uma experiência muito boa, né, de vivência, de sair de uma cidade menor.
de você vir para uma cidade maior, de você conhecer novas pessoas. E aí a base aérea para mim foi uma escola, né? Trabalhei dentro da parte administrativa e nesse período eu sempre entendi que o esporte era importante, porque vem de pai e de mãe, né, desde casa, assim, de praticar esportes. Então, o quarteto fantástico que a gente tem hoje na escola, né, o vôlei, o futebol, o handball e o basquete, eu pratiquei isso em escola. Isso me ajudou muito nesse processo de me cuidar desde criança. Quando eu entro na base aérea de Santa Maria, a vontade que eu tinha é o quê? Começar uma nova experiência com o meu corpo, com a musculação. Então, ao mesmo tempo, eu já tinha um cuidado dentro da base aérea e levei isso para fora. Então, aquele momento foi o momento que eu disse assim, cara, acho que agora, com 19 anos, eu tinha mais ou menos, eu quero poder fazer alguma coisa diferente, fazer algo diferente, ter um estímulo diferente para o meu corpo, para gerar mais saúde para mim, para que melhore a minha disposição, enfim. E aí, nesse período, eu tive um convite para começar a carreira de modelo. Se você me perguntar, Romulo, eu nunca imaginei, né, em estar como modelo, né? E ali foi um despertar novo da minha vida. Né? Porque a gente fala um guri do interior, né? Com as raízes, com os valores, começar uma outra área muito diferente, né? E também aqui em Santa Maria, quando eu comecei essa jornada, foi uma experiência para eu poder olhar mais com uma visão para longe, para algo maior para a minha vida. Abriu o horizonte, hoje eu até comentei nos meus stories que muitas vezes a gente se vê pequeno para a grande vida que está à nossa frente. A gente tem uma imensidão na nossa frente, a gente imagina, eu só quero ter esse corpo, eu só quero ter essa vida, eu quero ter só esse emprego, eu só quero empreender nisso, ou talvez nem empreendo, porque aí eu fico na estabilidade. E aí eu comecei a entender que as infinitas possibilidades estavam na minha frente, que começou com a carreira militar e começou com a carreira de modelo. Abriu os horizontes, né? Abriu os horizontes. E aí foi um processo muito bom. Lembro até que semana passada a gente estava no Personalidades Masculinas e a Sandra Ávila foi uma pessoa muito importante nessa carreira, nesse processo, ela é demais. De poder olhar para mim, porque muitas vezes a gente não se vê sendo a pessoa que a gente gostaria de ser, mas alguém com a visão um pouco mais aflorada e mais confiante diz, Rômulo, você tem um potencial enorme para isso. E foi exatamente isso que ela projetou em mim naquele momento. Samir, vai para São Paulo, eu acho que é uma grande oportunidade para você crescer nessa área. E aí, da aeronáutica de 2000 até 2005 eu fico, converso com o meu chefe na época, era um comandante da base aérea, e disse para ele, cara, eu quero fazer isso. Né? Porque a tomada de decisão para você ter o corpo que você quer, para você ter a saúde que você quer, para você ter o trabalho, para você cumprir a sua missão, é a decisão da certeza de fazer aquilo que precisa ser feito. E é justamente, Samir, é o ponto que a gente sempre chegou aqui, né? Porque é um eterno dilema na nossa vida, né? O ser humano, por natureza, ele busca sempre uma zona de conforto, uma estabilidade, né? Só que muitas vezes a gente esquece que essa estabilidade não existe. E que essa zona de conforto muitas vezes pode te estacionar no tempo e pode barrar muitos projetos, muitos sonhos que você poderia ter de autorrealização, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual, corporal, enfim. E as pessoas vivem muito esse dilema, né? E agora tu falou aqui do momento crucial. Por exemplo, tu tinha uma vida totalmente estável ali na base aérea, e de repente veio um despertar e tu disse, cara, eu vou essa estabilidade entre aspas, né? Porque a gente sabe que nada é estável, né? É verdade. E foi galgar algo muito maior em terras desconhecidas, digamos assim, né? E a coisa aconteceu, né? Não, e foi muito rápido, porque logo que teve esse momento de estar aqui em Santa Maria, entre ir ou ficar, né? Existe aquela parte que nós temos até de empreender na vida. Depois eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, mas o medo de eu vou ou não vou. Cara, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque é dessa maneira que as coisas vão acontecer. É que a gente quer certeza de algo que a gente ainda não sabe. Mas é que nem o propósito de vida. O propósito de vida, ele você só encontra quando você sai da inércia e começa a fazer o movimento. Imagina tu pensar assim, poderia ter ido e não fui. E aí tu carregar isso pro resto da vida, principalmente assim, quando eu saio daqui para fazer uma excursão para ir para São Paulo, eu fui em 10 agências, fomos lá em 10 agências, fui aprovado acho que em 7 ou 8 agências e depois eu retornei para Santa Maria. E nesse período entre base aérea, carreira de modelo, estar em São Paulo com a aprovação, eu participei de um concurso de beleza, né? Que era o homem mais bonito do Rio Grande do Sul. E eu fui o Mr. Itaara. Né? Olha aí, ó. Lembrando.
Então eu participei, fui para o Miss Rio Grande do Sul, cheguei entre os 3 finalistas e fiquei o segundo homem mais bonito do estado. Né? Então, quer dizer, as conquistas também aqui me fariam ficar. Lógico. Porque, puxa, eu posso aproveitar as experiências. Claro. Mas quando eu entendi que lá poderia ter grandes possibilidades, que eu poderia me desenvolver, que eu poderia me tornar o cara que eu sou. Conhecer pessoas, hoje, né? Conhecer pessoas, fazer network, fazer relacionamento. A carreira de modelo me proporcionou isso. Então, início de 2006 eu já estava lá. E a partir de janeiro de 2006 eu comecei uma nova história da minha vida. Por quê? Porque o desafio de você estar numa grande cidade, com 20 milhões de habitantes, né? É muito difícil para quem sai de uma cidade menor e você expandir a sua mentalidade para entender que hoje a sua vida está aqui, ela está começando aqui. Mas algo, Rômulo, que eu aprendi na vida, assim, em muitos momentos eu pensei em desistir. Mas eu sempre entendi uma coisa, eu já cheguei até aqui. Por qual motivo eu teria que desistir de algo que eu já cheguei? Jamais, né? Né? Então eu comecei a dar passos que muitas vezes a gente dá, eu quero começar a treinar, mas você vai com uma desconfiança, você vai pensando às vezes até em desistir, mas você está indo. E eu sempre falo fazendo assim, movimento, exatamente, fazendo quando movimento, a gente empreende, você empreende com uma certeza, mas você também leva dúvida. Mas eu prefiro que você olhe mais para o lado da certeza, claro. De você olhar para dizer assim, cara, olha o que eu estou fazendo. Né? Olha o caminho que eu posso percorrer. E mais, né, Samir? Às vezes as pessoas, a gente sabe que o ser humano é muito imediatista, e se alguma coisinha dá errado, já desmorona tudo, exatamente. Né? Desiste, cai por água abaixo. Então, pessoal, assim, ó, valorizar as pequenas conquistas, diárias, uma, dia após... É aqui que, sabe assim, ó, saborear o processo, exatamente. Né? Porque o processo, às vezes, pode ser um pouco bem cansativo, e talvez até um pouco doloroso, mas ele é muito gratificante, porque quando tu dá mais um passo, e aí tu olha que tu estava 10 passos atrás, tu tem a certeza que tu está indo no caminho certo. É claro que às vezes a gente dá uma tropeçada, é natural, entendeu? Mas não para. Não para. Continua. Eu comecei a conquistar as coisas na minha vida quando eu entendi esse movimento e aprendi que muitas vezes a gente dá 5 para frente e 1 passo para trás, ou uma triplicada, mas faz parte. Faz parte. Então, aprender a valorizar as pequenas conquistas. Tu tá me contando aqui, por exemplo, uma história que foi tipo galgando, né, coisa por coisa, um passo de cada vez, e aí quando tu vê, tu olha para trás, meu Deus, eu construí o que eu queria exatamente. Construir, né? E a gente vê muito da nossa confiança hoje, Rômulo, e da pessoa que você é, que você se vê sendo hoje uma pessoa diferente, exatamente pelo processo que a gente passa, que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes é cansativo, você fala, puxa, mas será que eu precisaria passar por isso? Porque uma voz na nossa mente sempre vai falar isso. Por que Samir, Rômulo, você está querendo pagar esse preço sendo que você não precisa? Porque exatamente o desconforto é você entender que é o desconhecido que está aparecendo na sua frente e você tem a opção de escolha. Eu quero pagar esse preço para fazer isso ou eu quero ficar aqui e aceitar a realidade que eu estou vivendo? Claro. Então, exatamente hoje, ontem fizeram até uma pergunta assim, Samir, você se arrepende de alguma coisa da sua vida? E eu disse assim, eu não me arrependo de nada. Por quê? Porque o cara que eu sou hoje foram das experiências que eu vivenciei. O que melhora o ser humano, ou a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mentalidade? É exatamente você ressignificar aquelas experiências que você... é a única coisa que a gente leva da vida. Exatamente. Única coisa. Então, eu comecei a perceber, estando em São Paulo, Samir, é a oportunidade. Vai em frente. Porque eu sou um cara muito família, né? Muito apegado aos meus pais, ainda estão em Canguçu. Mas eu entendi que o apoio deles era a coragem e a motivação que eu precisava para estar lá naquele primeiro momento. Que é importante, né? Que talvez eu vivenciei muitos amigos, né? Modelos e tudo mais. Samir, meu pai já morreu, ou eu tenho a dificuldade. Ou a família contra. A família não me apoiou. Eu estou aqui mais um obstáculo. porque eles... não querem querem que eu faça uma faculdade, querem que eu faça uma outra coisa. Então, eu tive a oportunidade de viver algo que jamais na minha vida eu imaginei. Né? De você estar num mundo totalmente diferente da minha criação de criança, de adolescência, de infância. Né? Então, eu aprendi que nesse momento seria um momento de muito aprendizado, de muita dificuldade que eu passei, né? Mas que isso tudo ia me fortalecer espiritualmente para eu acreditar mais em mim.
Porque o grande problema, às vezes, muitas vezes, não consigo ter um corpo legal. Exatamente porque a crença que você tem é que você não consegue fazer nada E aí não de vai conseguir bom mesmo, e de né? melhor. Aí não vai conseguir mesmo. E não vai conseguir mesmo. Então eu galguei esse caminho de uma maneira que eu me fortaleci, muitas vezes sozinho, com as minhas orações. Comecei a meditar, que eu não meditava. Comecei a me conectar com o divino, assim, com Deus. Porque o Deus que está em mim, ele está em você, dentro de cada um de nós. E aí eu comecei a acreditar mais em mim. Eu comecei a acreditar que o meu potencial poderia chegar onde eu cheguei hoje, de poder transbordar na mais alta energia, que depois a gente vai chegar mais à frente. Eu escuto muito, Samir, o pessoal, é um discurso muito comum, né? Hoje nas redes sociais a gente recebe muita informação, e eu acho que a rede social também ela é uma ferramenta muito poderosa se a gente souber utilizá-la, né? Mas eu escuto muitas pessoas falando assim, sair da zona de conforto. Mas será que você sabe o que é realmente sair da zona de conforto? Porque o discurso é muito bonito, né? Exatamente. O discurso é muito bonito. Eu preciso sair, ou eu estou... Mas, gente, sair da zona de conforto e fazer aquela coisa, às vezes, com um pouco até de ódio, assim, mas sabendo que é necessário fazer, sabe? Um pouco até de revolta interna, bem como tu falou. Mas será que o pessoal está passando por isso? Tem que passar. Tem que passar. E quando é que tu vê que tu realmente saiu da zona de conforto? Porque uma coisa tu tá motivado, né? Aí tu sai fácil. Agora, uma coisa é aquele dia que tu não acorda muito bem, que tu te propôs a fazer alguma coisa, eu gosto de acordar bem cedo, né? Para fazer uma leitura, para preparar, já mais ou menos estruturar o teu dia. E aí tu fica no dilema, né? A hora da manhã, ela é crucial, né? Ela é crucial, né? Eu levanto, não levanto, acordo, não acordo, ali tá a virada de chave. Tá? Ali tá a virada de chave. Hoje, nos meus stories, eu coloquei, você não pode quebrar acordos diários que você faz com você. Exatamente. Eu era um cara que eu reclamava mais do que agradecia. O que muda a nossa história? Depois eu vou compartilhar um pouquinho das minhas lives, do impacto que os meus projetos geraram para 10 milhões de pessoas, porque a transformação que eu quero para o mundo, eu começo dentro de mim. Com certeza. Né? Então a gente pensa assim, Samir, você tem um sonho, o sonho é sempre algo que está fora. A mágica da vida para realizar o sonho começa de dentro. Com certeza. Dentro de você. Então o que eu comecei a fazer, Rômulo? Eu comecei a ter momentos da manhã, como você falou, hoje eu acordo a partir das 5 horas da manhã, eu comecei a ter leituras que eu não tinha, eu comecei a ter meditação que eu não fazia, eu comecei a fazer exercícios de respiração para me acalmar em momentos, às vezes de ansiedade, de estresse, que muitas vezes a correria do dia deixa. E aí eu comecei o quê? A despertar um novo ser em mim. A partir desse momento, eu começo a olhar para o outro de uma maneira diferente. Eu já olho para o outro, entendo o outro de uma maneira diferente, porque o corpo que eu conquistei hoje, né, que muitas vezes foi motivado, eu vou na raiva, eu não quero fazer, eu acho que eu não consigo, não vai dar certo. O que eu entendi no processo? O que muda a nossa história em qualquer área é a repetição diária. Com certeza. Eu não quero fazer. Mas quando você vai lá e tem a constância de fazer um pouco, e aí as pessoas falam, Samir, mas aí eu preciso treinar muito. Não, o pouco que você faz já é o muito. Todo dia. Já é o muito para você. Porque hoje eu recebo muito, Samir, mas olha o seu corpo, Samir, olha como você se expressa bem, Samir. É coisas que eu faço diariamente. Treino. Você treinar diariamente, tudo é treino. Então, eu lembro quando... Na carreira de modelo, me perguntava assim, Samir, você está fazendo algo, mas isso não é o seu propósito. E aí o meu propósito veio num momento que eu estava de crise, que muitas vezes a gente tem, de entender qual é o verdadeiro sentido da minha vida aqui. O que eu vim para fazer, o que eu vim para entregar, para transbordar, para contribuir com as pessoas. E exatamente quando eu estava na faculdade, que muitas vezes perguntava, Samir, você vai ser personal, você vai ser professor na escola? Eu disse assim, eu quero ser coach, eu quero ser mentor de pessoas, eu quero treinar pessoas, eu quero desenvolver o corpo, a mente dela, para elas despertarem o máximo potencial da vida delas em todas as áreas. E aí foi o processo que veio o meu primeiro empreendimento, que foi o Smart Truck, que eu fiz um projeto para promover saúde e bem-estar para as pessoas, né? Em vários locais públicos, praças, praias, e com a maior rede de academias da América Latina, que é a Smart Fit. Então nós montamos um projeto de um truck, um truck itinerante, porque hoje em dia a gente vê as academias, são importantes, mas a gente pensou em entregar
uma experiência para as pessoas através da atividade física e da dança em bairros que as pessoas muitas vezes não têm o acesso de estar dentro de uma academia. E isso me fez o quê, Romulo? Nossa, me encontrar. Que conexão legal, né, cara? Meu Deus. Porque hoje, às vezes assim, as pessoas, como a emoção que você gera, a inspiração, Samir, você é um cara inspirador, você é um cara... Mas eu entendo de toda a história que passa por isso. Aqui nós temos um tempo, né, limitado para conversar. Mas as histórias da nossa vida, muitas vezes pessoais, daquilo que a gente trabalha em nós, a gente entende que às vezes a cura que eu preciso para algo é exatamente o que eu transformo na vida de outra pessoa. Então, se o Rômulo tem curas que você consegue em você mesmo, você é esse cara que vai entender a dor de uma outra pessoa e fazer aquilo por ela que ela não vai saber como fazer. Perfeito. E exatamente o Smart Truck vem isso. Você pensa, pô, Sabrina, mas às vezes só o exercício físico. Não, eu construí uma metodologia, uma atmosfera na mais alta energia que leva uma experiência para as pessoas viverem com o corpo delas. O que é o nosso corpo, Rômulo? A nossa maior riqueza. Então, quando a gente olha o Samir como modelo, eu vejo só beleza estética. E eu trabalhei um bom tempo, até eu gerar uma consciência em mim, que o nosso corpo, a nossa saúde, vale mais do que isso. A estética é consequência do que você faz todos os dias. Também, né? Todos os dias. Então, isso é que nos motiva. Então, a partir do momento que você acorda pela manhã e você dedica um tempo precioso para você, e aí eu construí 3 princípios poderosos para você fazer, que eu fiz e comecei a compartilhar com 3 milhões de pessoas. Delas entenderam o seguinte: Samir, eu não treino só com você. Eu vivo uma experiência de uma aula como se fosse uma aula de inteligência emocional. Por quê? Porque, por exemplo, eu era uma pessoa que reclamava mais, hoje eu agradeço mais. Eu só falava palavras negativas sobre o meu dia, sobre a minha vida, a minha família, o meu casamento, o meu negócio. E exatamente isso acontece, porque há poder de vida e de morte no que sai da nossa boca. Certeza. E o terceiro exercício, aí é o exercício físico, é o corpo, que é a nossa maior riqueza. Então eu comecei a trabalhar esses 3 princípios na minha vida, de 8 anos para cá. Agradecer mais, olhar o mundo e tudo que está à minha volta com mais gratidão. Segunda coisa, o pensamento é uma semente, então o que sai da minha boca é o que eu já penso. Por isso que eu comecei a trabalhar muito sobre mentalidade. Por que você fala tanta coisa negativa? E acontece. Porque é a energia que você emite para o universo. Então eu comecei a verbalizar: eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abundante, eu sou uma pessoa feliz, independente da fase. Porque eu estava em fases... Exatamente. Que muitos de vocês que vão escutar podem estar passando. De muitas vezes de saudade de família, de achar que muitas vezes não sabe o que está fazendo na vida, o porquê que está aqui, ou porquê que eu estou fazendo isso, sem querer fazer. De você muitas vezes estar estressado, ansioso, muitas vezes pessoas com vontade de tirar a própria vida, né? Então, nesse momento, eu entendi que esses 3 exercícios fizeram a diferença na minha vida. E na hora da pandemia, que foi o momento mais difícil da humanidade, eu fui chamado para essa missão. Samir, nós precisamos levar a sua experiência para as pessoas que estão em casa para fazer atividade física. E nesse momento que nós construímos aí com 3 anos praticamente de lives, eu comecei dentro de apartamento, depois eu fui para dentro de academia, depois para estúdio, né, como nós estamos aqui, para poder levar uma experiência para as pessoas de transformação, para que elas pudessem acessar e despertar o gigante. Quando a gente fala gigante, é o nosso leão, a nossa leoa que está dentro de nós e que muitas vezes a gente está ali como deprimido. Então era o Samir, fala assim: esse cara grita aqui com a gente, esse cara é na mais alta energia. E foi exatamente o processo de transformação que 3 milhões de pessoas foram acessadas, foram alcançadas dentro de nós. Sensacional. Então a missão ela tem a ver com a dor, muitas vezes que você não quer passar, mas é necessário. Com certeza. Né? Como foi muito bom me conectar com você e entender que depois desse processo parece que Deus te enxuga, né? Tudo vai abrir uma porta. Exatamente. Vai abrir algo grandioso. Você não só não desistir, é só não dar um passo para trás e dizer: não é para mim, eu vou continuar. Tá sensacional, pessoal, tá sensacional. A gente vai fazer um intervalinho rápido, mas não tem como sair daí, porque tem muito mais pela frente, tá? O Samir, além dele trazer a história dele, eu tenho certeza que vocês estão se identificando com muitos insights que a gente está trazendo aqui, porque nós somos seres humanos e todo ser humano tem
Insegurança, muitas vezes medo, né? Às vezes os obstáculos acabam fazendo com que tu não acredite mais nos teus sonhos, mas então a gente procura, né, trazer aqui para vocês experiências de vida e também mostrar como dá certo quando a gente tem persistência, né, suporta a dor, sai realmente da zona de conforto e busca o que a gente quer, porque o final é muito gratificante, daí tu olha para trás e vale muito a pena, tá? Daqui um minutinho a gente volta, o Samir vai contar um pouquinho mais desse projeto maravilhoso que teve início da pandemia, né, Samir? E que agora está difundido, pessoal, em São Paulo, tenho certeza que muito em breve vai estar chegando por aqui, então já estou dando aqui um spoilerzinho, né? Logo está chegando por aqui, então já fique atento que você pode se inserir nesse projeto, é um projeto de saúde, um projeto de bem-estar, que é maravilhoso, tá? Um minutinho a gente volta. Voltando então, família empreendedora, aqui com o segundo bloco do episódio número 23 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Aqui, Rômulo Vargas, eu quero mandar mais uma vez um salve e um sincero agradecimento para todos os nossos apoiadores aqui, La Máfia Barbearia, Nexa e Medicina do Trabalho, Afinitas Cestas, BIF Contadores, Rede Moi, Anderson Machado, Vitino Restaurante, obrigado de coração, pessoal. E eu quero lembrar que eu ainda tenho mais 3 vagas aqui, tá? Para quem quer se inserir nesse projeto. Sempre lembrando que nós faremos aqui episódios corporativos com a sua empresa, com você que é o diretor da empresa, com pessoas que você pode delegar para contar um pouco da sua história, como você implementa a sua cultura empresarial, como você faz a gestão de pessoas, porque afinal de contas todas as empresas são formadas por pessoas. Então você, além de poder se inserir aqui com inserções na Rádio CDN, com collabs no Instagram do Diário de Santa Maria, né, também com rodapé no Jornal Impresso, enfim, redes sociais, divulgando a sua marca num projeto que é um projeto muito bonito, como vocês podem estar acompanhando. Você ainda vai ter direito aqui a 13 episódios comigo, com o próprio dono da empresa e também com pessoas que ele queira trazer aqui para contar um pouco da sua trajetória, como o Samir está contando aqui para a gente, né, Samir? O Samir está desenvolvendo esse projeto, pessoal, que é uma coisa totalmente inovadora e que eu tenho certeza que muito em breve já vai estar chegando por aqui, né, Samir? Inclusive, eu acho que a tua vida também tem a ver com isso, né? Então, agora vamos explicar para nós direitinho como é que é o projeto, de que forma ele está se desenvolvendo e no que ele consiste especificamente. Tá. Quando nós pensamos no projeto, eu fiquei com 6 anos como embaixador da Smart Fit no Brasil, né, desenvolvendo projetos nessa área de atividade física, para que a gente pudesse entregar esse conteúdo gratuito para as pessoas dentro das redes sociais. O Smart Truck ele vem com o objetivo de democratizar o fitness do Brasil, levar acesso às pessoas para que elas possam se movimentar em qualquer lugar, principalmente em locais públicos, né, praças, praias, tanto que o Smart Truck é de livre acesso. Exatamente. Perfeito. O Smart Truck nós começamos em São Paulo, né? Eu lembro que eu não andava no truck, eu tive que aprender a andar no truck, tive que mexer na sonorização, entender, receber as pessoas. É isso aí, né? Dar aula, viver a experiência, desmontar o truck, levar o truck até a garagem. Quer dizer, para quem acha que é só o que aparece nos vídeos do Instagram, não é, né? As pessoas devem perguntar assim, Samir, quem é que te traz aqui? Eu falei assim, eu próprio, um cara na mais alta energia, né? Eu mesmo, eu estou aqui junto com você. Poxa. Então nós criamos um movimento forte, né, de poder, as pessoas hoje em dia elas querem se sentir pertencentes a algo. E é um propósito que faça sentido para elas. Perfeito. Então o Smart Truck, o movimento na mais alta energia, gerou vida para as pessoas, gerou uma forma das pessoas se sentirem bem em estar naquele lugar que o Smart Truck operar, por exemplo, na Avenida Paulista todos os domingos. Que legal. Rio de Janeiro, nas praias, né? Então nós tivemos na Arena Olímpica, no Rio de Janeiro, com a presença também do secretariado da Prefeitura. Em termos de estrutura, Samir, só para a gente entender melhor, qual é a metragem, quantas pessoas têm acesso, assim, porque as pessoas, claro, todo mundo sabe que é o truck, né? Mas para a pessoa poder materializar aquilo e quando enxergar aqui, saber, olha aqui aquilo que o Rômulo e o Samir trouxeram lá no Compliance Cast, chegou aqui em Santa Maria. Exatamente. Pensa numa Sprinter 300
303. Sim. Né? Uma sprint, vamos imaginar aqui no planetário da UFSM. Né? Então você estaciona o truck. A operação é uma operação muito simples e rápida. Tá. Você estaciona o truck com uma autorização da universidade ou da prefeitura, Sim. se for no local público, a prefeitura, e aí você estaciona o truck. Baixa a plataforma com o motorzinho que você tem. Esse motor, ele baixa uma plataforma, você tem os... E tudo se desenrola ao ar livre. Ao ar livre. Ah, perfeito, você coloca as placas, professor em cima do palco, recebe as pessoas... Bota um tatame como se fosse uma placa de... No solo. O chão você pode ser na grama, pode ser perfeito. Não, sim, eu sei, mas tu traz uma estrutura que cobre e em cima dali se constrói tudo. Exatamente. Aí você tem, normalmente, a recepção das pessoas. Claro. Só que, Samir, como só é que... Só chegar ali já começa o movimento. Eu sei que está lá. Nas redes sociais a gente divulga. Qual que é? A rede social do Smart Truck Oficial. Smart Truck, ou a do Samir, que é? Ou do Samir H. Goulart, tá. A minha rede. Então, normalmente as pessoas já sabem o horário das aulas, onde o Smart Truck, ou no sentido, o truck na mais alta energia aqui em Santa Maria vai estar, porque o objetivo é lançar o projeto com marcas, ativação de marcas, né? Porque a gente pode ter um aulão totalmente gratuito e ter as marcas que estão apoiadoras ou patrocinando aquele evento naquele momento. E veja bem, Samir, que você só vai encontrar lá pessoas que também estão conectadas com o mesmo propósito, uma bela oportunidade de conhecer novas pessoas e fazer um bom network também, né? As marcas, assim, né, quando você pensa assim, eu comecei a fazer isso em São Paulo, depois eu levei para as unidades da Smart Fit em todo o estado de São Paulo, então o líder só me perguntar, Samir, o que eu preciso fazer? Só autorização que você precisa do local. O resto nós fazemos o show. Né? O show no sentido, leve as pessoas da cidade, porque o Smart Truck vai estar como se fosse um show de música, um show, né, um futebol da cidade do interior, para a gente poder o quê? Ter aquele momento de 1 hora, 1h30 de conexão com as pessoas. Perfeito. Né? Então todas as pessoas, Todas as pessoas, o projeto é para a comunidade mesmo. Então durante a pandemia, até, Rômulo, o Smart Truck, nós montamos um projeto fantástico com a Prefeitura de São Paulo, que era o programa Mexa-se São Paulo. Nós fizemos um mapeamento de 200 condomínios e o truck ia até esses condomínios entregando a experiência para as pessoas se movimentarem dentro da casa delas. Então nós geramos um movimento muito forte, que aí Rede Globo, CNN, outras emissoras grandes fizeram a matéria do nosso projeto. Por quê? Porque enquanto as pessoas estavam dentro de casa, o truck da Smart Fit estava indo nos locais que o acesso era difícil para poder levar uma experiência para as pessoas sentirem essa alegria através do movimento. E olha o insight que o Samir está deixando aqui, pessoal, que é outra temática que eu sempre procuro abordar. Muitas vezes a crise, ela é onde surgem as melhores oportunidades da gente criar novas formas de entregar o nosso produto, o nosso serviço, de se reinventar, né? De realmente sair da zona de conforto. Então, tem gente que entende a palavra crise como uma coisa maléfica, né? Nefasta. Desesperadora, né? E desesperadora porque te mantém parado no lugar. Que pode te acuar, né? De fazer alguma coisa, e eu enxergo muito ao contrário. Né? Eu sempre conto aqui a história de quando eu abri meu próprio escritório, desenvolvi projetos de mentoria, de assessoria empresarial, sai um pouco da questão da advocacia litigiosa, que eu acho que não é o caminho, né? Não é o caminho. Foi uma semana antes do lockdown, e as pessoas disseram, tu tá ficando simplesmente louco, maluco. Eu digo, não. E foi o período que eu mais me desenvolvi, também por necessidade, né? Porque a crise faz com que a gente se movimente mais, busque alternativas, né? Entregue em formatos diferentes, se reinvente. E olha, um projeto que foi nascer num momento de pandemia, né? Que era, digamos assim, eu dentro da minha existência, eu posso dizer que seria um tempo assim de maior medo que as pessoas passaram por tudo que envolveu, né? Que a gente não vai relembrar aqui, porque já passou, graças a Deus, mas que é realmente a hora da gente se redesenhar, né? Se reinventar e criar novas alternativas, né? O objetivo do Movimenta-se São Paulo é exatamente o que hoje eu estou aqui para a gente poder fazer isso em Santa Maria. Então, Santa Maria em movimento na mais alta energia. Isso pode ser com o Samir Goulart, comigo, isso pode ser com o projeto do truck, via prefeitura, via a empresa privada, via um investidor que diga assim, eu acredito nesse projeto, eu acho que nós podemos fazer isso aí. Né? Porque em 2017, quando eu comecei, eu também tive todas as incertezas e dúvidas. Também, assim, como assim? Né?
um projeto que vai nos locais públicos, entrega, como que a gente vai fazer? Então eu me aliei a uma pessoa que realmente acreditou nesse negócio, levamos para a Smart Fit e eles acreditaram que isso seria possível. Então hoje você vê o Smart Truck São Paulo, Rio, 5 países da América Latina, né, de uma certa maneira isso gerou um impacto poderoso na vida das pessoas, porque é sobre pessoas que a gente faz o nosso trabalho, né, a nossa missão tem a ver com pessoas, e aí automaticamente o que era o Samir sozinho potencializa a vida das pessoas, você dá oportunidade para outras pessoas viverem essa experiência. Tanto quando eu fazia a contratação de professores, eu sempre dizia, isso não é um trabalho. Que isso seja o seu propósito de vida, ou a missão da sua vida, em cuidar de pessoas. Porque exatamente quando eu comecei o projeto, eu sentava na frente do truck, abria a plataforma sozinho, na frente do modelódromo, e eu perguntava para Deus, o que eu preciso fazer com isso que está nas minhas mãos? Senhora. O poder que isso está nas minhas mãos. E eu entendi perfeitamente quando eu escutei. Isso é para cuidar de gente. Esse projeto é para cuidar de gente. Nobre, né? Que nobre, né? Porque quando Deus te escolhe, Ele te entrega a unção. Te municia e te entrega... E muitas vezes eu me perguntava no meio de tantas pessoas, porque eu comecei a minha aula com 13 pessoas e depois eu estava fazendo aquecimento com 12 mil pessoas no Vale do Anhangabaú. Né? Então eu dizia assim, aquilo que Deus te deu na sua mão é o maior milagre que você precisa da sua vida. Primeiro, porque você já é perfeito, você já tem o seu corpo, que é a sua maior riqueza. Nós somos um projeto vencedor, né? Nós somos um projeto vencedor. Nós somos seres espirituais. Claro. E aí Deus falou o seguinte, aquilo que eu estou te dando é para que você faça a diferença na vida das pessoas. Com certeza. E exatamente essa a minha missão para Santa Maria, porque hoje eu estou com uma possibilidade grandiosa de estar aqui, de me conectar com as pessoas. Aí que eu entrar, Samir, o que está faltando então para a gente trazer esse projeto maravilhoso para Santa Maria? O que nesse período que tu já está aqui há alguns dias, né? Sim. Já tenho certeza que já fez bons contatos, criou bons relacionamentos, porque as pessoas que a gente conversou em comum também são pessoas que, digamos assim, tem uma significância bem preponderante aqui na cidade, né? O que já caminhou, como é que a coisa está indo, o que falta para a gente trazer esse projeto para cá? Primeiramente, o Truck é um projeto que você precisa, né, exatamente do processo que eu fiz, de você ter pessoas que acreditam nesse negócio, né, que vão investir, né? E aí a prefeitura é uma oportunidade que eu quero chegar até a prefeitura com a estrutura que eu tenho dos projetos, dos resultados que a gente fez em São Paulo e Rio de Janeiro e mostrar isso, né? Mas eu penso primeiramente que o Samir já está aqui, então a gente pode fazer uma experiência ao ar livre, né? Unindo marcas, né? Conectando pessoas para que a gente possa fazer esse evento como se fosse, né, o start desse movimento que eu quero trazer para Santa Maria na Mais Alta Energia. E eu sempre acreditei, eu saí de Canguçu, de uma cidade de 50 mil habitantes. Eu consegui vir para Santa Maria começar a minha história. Eu cheguei grande salto, né? Eu fui para São Paulo, eu me formei em educação física, eu sou educador físico de formação. Comecei a empreender quando ninguém acreditava naquilo que eu acreditava, né? Começar a aula com toda a desconfiança. E depois de quase 6 anos, praticamente, de você ter em vários lugares, Rio, São Paulo e alguns países da América Latina, a oportunidade do Rio Grande do Sul ter e de Santa Maria ter é grandioso daquilo que a gente pode entregar para a sociedade Santa Maria. Então eu estou aqui com um apelo para investidores, grandes empresários, né? Eu vou deixar meu Instagram mais uma vez, Samir H. Goulart, pode me mandar um direct para que a gente possa conversar, tomar um café, da mesma maneira que eu tive a oportunidade de conhecer o Rômulo no Personalidades Masculinas. Eu estou aqui, eu estou com toda a minha energia para poder fazer isso acontecer, como um gaúcho disposto a deixar um legado. Porque eu recebi em São Paulo uma coisa assim, Rômulo. Samir, né, você recebeu na Câmara Municipal de Vereador de São Paulo o Educador Físico de 2004, uma honraria que para poucos recebe. Eu recebi do secretário de Esportes do ano passado, 2023. E agora recebi Personalidades Masculinas 2024 aqui em Santa Maria. Né? E o que falta ainda para você? O que você ainda anseia no seu coração? Deixar um legado no meu estado. Com certeza. Então, Santa Maria, pelo motivo que eu morei 4 anos aqui, eu quero poder colocar toda a minha energia, colocar tudo aquilo que eu comecei lá em fazer por Santa Maria,
para que esse movimento na mais alta energia eleve essa cidade. E eu acho que é ótimo. Na verdade, eu acho que tu escolheu um bom momento, porque Santa Maria tem elevado bastante a consciência na questão aí, né? Da saúde corporal, que tem tudo a ver com a saúde mental, né? A gente tem hoje já muitas academias e assim, uma gama da população muito significativa que pratica, né? Pratica e que tem essa consciência, essa mentalidade, e eu acho que isso é um fator bem positivo, né? Pra gente inserir esse projeto bonito aqui. É claro que a gente sabe que nada é fácil, né? Nada é fácil. Eu mesmo, quando comecei meus projetos, esse aqui também, todo mundo... Exatamente. A porta fecha, o não vem, a porta fecha. Aí depois que tudo tá uma maravilha, daí começa a aparecer um monte de gente, né? Querem participar, te parabenizam, né? É bem curioso de ver. E pegando essa parte, eu lembro que eu tava modelando, tava no auge da carreira e trabalhando, e eu comecei o Smart Truck. Então a minha página, que era uma página que eu já tinha mais de 100 mil seguidores, a agência de modelos disse assim: Samir, eu quero te vender para tal marca X. Sim, claro. E aí só aparecia o truck. Era pra ser. Samir, eu não tenho como te vender porque você está mostrando mais esse, acho que é um projeto, né? Tal, não sei. E eu disse: exatamente isso que eu vou fazer daqui para frente. A escolha é de cada um de nós. É isso aí. Qual é o corpo que você quer ter? Qual é a mentalidade que você quer ter? Você quer governar a sua vida com uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade na mais alta energia? É exatamente isso que eu comecei a fazer com essas pessoas. Porque não era entregar só o exercício por si só, ele não vai mudar a sua vida. Mas uma consciência, uma mentalidade. A consciência, uma mentalidade, né, de você entender que existem processos internos que a gente precisa curar, a gente precisa ter consciência de ter humildade, de reconhecer. E isso vai fazer a diferença. E exatamente hoje os centenas de depoimentos que eu tenho de pessoas assim: Samir, eu odeio fazer exercício físico, mas com você eu aprendi a viver uma experiência com o meu corpo. Eu queria só deixar um depoimento. Tudo são experiências, né, Samir? Eu vou deixar um depoimento manda lá. De uma pessoa que é uma carioca. E durante as minhas lives, que alcançaram mais de 3 milhões de pessoas, né, lembrando que eu cuidei dos maiores gamers do Brasil, né, em 12 episódios. Quem são eles? Eles estão na Final Level, quem seguiu a Final Level, né, na época, 2019. Depois eu gravei o último episódio nos Estados Unidos, em Los Angeles, na maior feira gamer do mundo. E um dos depoimentos que me faz acreditar e me motivam todo santo dia a fazer o que eu faço, eu quero representar nessa mensagem que diz assim: a Tânia Cristina: Samir, quero te agradecer por essa atmosfera mágica de hoje. Você está transformando o mundo em viciados. Por saúde. Viciados em saúde, viciados em bem-estar, viciados em ser feliz, em se amar. Até mais próxima de Deus eu estou, graças a você. Exercício sempre foi muito chato e dolorido. Agora fazemos por prazer. Contamos cada minuto aguardando a segunda-feira, que era minhas lives, às 19 horas. Hoje você nos encheu de emoção, aliás, como sempre. Mas hoje minhas lágrimas insistiram em descer quando viram as suas. Obrigado por existir, Samir Goulart. Você está nos dando vontade e motivos para viver. E a gente viu quando eu proposto pela própria emoção do Samir aqui, exatamente, né, pessoal? Quando as coisas, quando mexe mesmo com a gente e tem esse significado na nossa vida, a gente pode ter certeza que a gente está no caminho nessa mesmo. Quando o propósito toca na depoimento desse é para a gente transbordar de motivação, exatamente, e de felicidade, né? Felicidade, de ver que quando a gente entende o nosso verdadeiro propósito, a gente assume uma responsabilidade sobre a nossa vida. E sobre a vida dos outros, né? Exatamente. Porque as pessoas já ficam te esperando segunda-feira às 19 horas na tua live lá, né? Os sábados à tarde aqui no CompliceCast também. Exatamente. Elas já ficam esperando, assim, ansiosas para ver o que vem. Porque elas querem se sentir impactadas com algo que vai ajudar a vida delas. É muito bom, muito bom. Então, eu me sinto muito feliz, né, de ser esse embaixador, de ser um instrumento de Deus aqui nessa geração, de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E eu quero ter forças, né? Porque eu digo assim, ninguém vai prosperar sozinho. É verdade. Né?
Ninguém vai fazer nada sozinho. Sabia? Mas o universo, eu tenho certeza que vai atrair as pessoas certas para que esse projeto em Santa Maria faça... A gente emana uma energia, ele devolve, gente, ele devolve. Às vezes a gente tem, assim, uma sensação de que está demorando para acontecer, né? Todo mundo tem. Chega à noite, puxa vida, eu tenho me esforçado tanto, né? Eu sou assim, tenho batalhado todo dia, feito tudo da maneira correta, da melhor maneira, tenho me empenhado, criado relacionamento, visitado pessoas, né? Eu tô agora com a campanha da mentoria. Sim. Reativei relacionamentos que estavam adormecidos, conheci novas pessoas, já estão me vendo assim com uma certa autoridade na questão, né, das implementações de ferramentas de compliance nas empresas. Tenho certeza que já estou construindo um legado muito bom aqui, estou mudando a mentalidade empresarial de Santa Maria, que bacana, dando conta de que tem que ser dessa forma, pessoal. Ninguém quer um processo na vida, né? As empresas precisam se adequar, elas precisam cuidar mais das pessoas, né, que são as pernas da empresa, né, não ver como um funcionário, mas ver como um colaborador, trazer todo mundo para o mesmo lado da mesa. Acabou essa história de patrão empregado, não existe mais. A liderança vai além do mandato. Exatamente, sabe? Tem que dar as mãos e em vez de ser um chefe, ser um líder. Né? Então é isso que a gente traz aqui, é isso que a gente procura implementar nas empresas, né? A gente dá todo o passo a passo das ferramentas e para que a empresa seja também a melhor forma da gente realizar os nossos sonhos, mas que as pessoas que estão lá à nossa volta todos os dias também possam realizar os sonhos dela, né? Exatamente. Então a gente tem esse trabalho que está sendo desenvolvido, graças a Deus. Então, às vezes, que eu estava voltando aqui, quando a gente tem um pouquinho assim de angústia, né? Aí eu durmo, rezo bastante, dormindo, outro dia acorda e o universo vai lá e Deus me diz assim, toma aqui, ó, e me brinda com uma bênção, né, com uma nova vitória. Então, é isso, né, pessoal? Esse é o nosso propósito. Eu queria agradecer de coração aqui, Samir, assim, olha, foi simplesmente maravilhoso. Teríamos que ter 2 horas, mas o Samir vai voltar, né? Vai voltar, porque agora a gente se conectou aqui. A gente conversou ali no Personalidades, coisa de 1h30, 2 horas, mas já foi uma sinergia total, assim. Uma pessoa de um coração maravilhoso, sabe, de um projeto sincero, de um projeto verdadeiro. E como a gente sempre fecha aqui, eu queria que o Samir me dissesse aqui, em 1 minuto, então, já disse muito, né, pessoal, mas vamos sintetizar tudo que ele trouxe para nós aqui em 1 minuto, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial aí, Samir? Primeiramente, tá, mais uma vez, Rômulo, obrigado, né? Como eu amo poder transbordar. E eu vejo o quanto você é apaixonado naquilo que você faz. Eu acho que por isso que essa sinergia, nós estamos nós dois aqui, mas parece que a gente está sentindo cada pessoa que vai escutar e que vai se sentir tocada por essa mensagem que nós estamos compartilhando hoje. E pela manhã eu sempre gosto de escrever uma mensagem de minha autoria. Então eu escrevo uma mensagem, primeiramente para mim, mas sempre lembrando de cada pessoa que pode acessar, que pode ver, que pode ler, que pode sentir a qualquer hora do seu dia. E a mensagem que eu escrevi hoje de manhã, eu printei aqui, porque ainda eu não publiquei no meu Instagram, diz assim: ninguém vai prosperar sozinho. Se você quer chegar longe e ter realmente uma vida, um corpo, uma saúde abundante, terá que abrir mão da mentalidade de que não precisa de ninguém. É importante ter ao seu lado pessoas com os mesmos princípios e propósitos que o seu. Essas pessoas irão te impulsionar e te farão ser, ter e fazer coisas ainda maiores e grandiosas. Entenda que o jogo da vida, mais de 80% dos seus resultados estão nos seus relacionamentos. Então tenha ao seu redor pessoas que criem com você uma atmosfera de crescimento na mais alta energia. A escolha é sua. Então, eu acho que tá dito, né, pessoal? Eu acho que tá muito bem dito. Samir, sem palavras, tá, cara, pela contribuição que tu trouxe aqui. É uma pessoa realmente com uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera. E eu tenho certeza que vocês aproveitaram aqui tudo e mais um pouco, tá? Logo, logo ele voltando, eu prometo que trarei de novo, tá? Queria agradecer de coração. Obrigado a todos, pessoal, e até a próxima.